Eu não rezo, mas eu tenho a minha forma de me comunicar com a espiritualidade, eu tenho os meus rezos, eu tenho a minha forma de conexão espiritual no meu dia a dia. Se você se interessa por esse assunto, se você quer aprender sobre isso, não é uma metodologia a correta, a única que vale, mas é a forma como eu faço e pode ser que inspire você. Então fica aqui nesse vídeo e já vou aproveitar e pedir para você verificar se está inscrito aqui nesse canal, se não, se inscreva. Nós somos acostumados a pedir coisas para o pai, pedir uma coisa para a mãe, e como nós temos geralmente na infância um ensinamento de que Deus é humano, a gente traz a mesma metodologia de pedir coisas a Deus, assim como nós pedimos coisas para os humanos. Quando eu comecei a desvendar tudo isso e deixei de ter o conceito do Deus humano, parou de fazer sentido para mim ficar pedindo coisas a Deus. Se eu acredito numa energia que rege todas as coisas, como que eu vou ficar pedindo coisas para uma energia? Eu até fiquei por um tempo um pouco com a cabeça bugada. Falei, poxa, mas agora como que eu faço? Não é mais aquele Deus humano que eu posso pedir as coisas. Como que eu vou fazer então? Eu tive um tempo de dificuldade de me relacionar com esse Deus energia, porque eu estava tão habituada ao Deus humano, em que eu tinha diálogos e eu pedia coisas. Eu fiquei um tempo aí numa lacuna até entender, até me encontrar nesse sentido. Eu não acredito mais nessa vertente de Deus humano, e Deus para mim, como eu já disse em outros vídeos, se você não assistiu, eu te convido a assistir todos os vídeos aqui desse canal dos últimos tempos. Eu acredito no Deus energia, onde a gente tem que se conectar com essa energia. Então, como é que se dá esse processo de rezar, de pedir para essa energia? Deus ou essa energia não ouve quando a gente está chorando, quando a gente está implorando. Não adianta a gente chorar e implorar. Por quê? Para começar, quando nós estamos nesse processo de desespero, pedindo, implorando, nós estamos assumindo uma energia de falta, de escassez, de doença, ou seja, de tudo aquilo ali que está faltando para a gente. Então a gente não pode entrar nessa energia. Se eu fico ali chorando e clamando, eu estou nessa energia da falta, eu estou na energia da doença, do problema, do desafio em si. Nós precisamos elevar a nossa energia para ter essa conexão, para se conectar com essa frequência elevada, com essa energia divina, ao invés de ficar ali chorando. Isso já é muito dito por aí, de que não adianta a gente ficar chorando, implorando, que Deus não ouve choro, Deus não se conecta, né, com esse choro, com essa dor, porque Deus é prosperidade, porque Deus é alegria, Deus é abundância, Deus são todas as coisas elevadas. E se a gente fica ali chorando, a gente não tem a verdadeira conexão, porque nós estamos numa frequência diferente dessa de Deus. Mas, dito isso, como é que são os meus rituais, como é que é a minha rotina espiritual, como é a minha rotina para ter essa conexão com Deus, mesmo sem ficar ali naquela reza muitas vezes automática, repetindo coisas automáticas, ou implorando coisas, chorando para Deus me dar algo. Como eu acredito que Deus é essa energia elevada, eu preciso me conectar com essa energia. Então eu preciso sempre, em primeiro lugar, trabalhar a minha energia, trabalhar isso através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos. Todo o cuidado com a forma de pensar, com o que está sentindo, é também uma forma de conexão com Deus. Porque quanto mais você está numa frequência elevada, quanto mais você está com bons pensamentos, com bons sentimentos, você se aproxima mais dessa energia, você participa mais dessa energia. E nós temos muita dificuldade de mudar os sentimentos, porque parece algo tão difícil, não é algo que eu consigo fazer isso de uma forma tão prática, não é como pegar algo daqui e colocar aqui, não é tão simples. Mas a forma como você pode mudar os seus sentimentos é mudando os pensamentos. Os pensamentos, sim, é mais fácil de ter esse controle, de ter essa percepção do que o sentimento em si. Só que o sentimento, ele deriva do pensamento.
Então você muda o seu pensamento, que automaticamente você vai mudar a forma como você está se sentindo, muda as emoções e muda também a sua energia. O pensamento é mais fácil de ser controlado, de você se observar, se você estiver ali, né, afinco no seu trabalho, de observar o que você está pensando, desviar os pensamentos, de você procurar outra coisa para fazer, tirar o foco, de você ter pensamentos mais positivos, de você ouvir algo quando você está com pensamentos mais negativos, você se concentra ali em vídeos elevados, em assuntos mais elevados, você consegue mudar essa tua frequência e mudar os sentimentos. O primeiro ponto para a gente poder se aproximar dessa energia é estar atento aos tipos de pensamentos, para que dessa forma a gente mude também os sentimentos. Sempre que a gente quer falar com Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, é para pedir algo. Nós temos sim o nosso momento, né, de agradecer. Então, quando eu era pequena, eu tinha um ritual assim, né, de 3 passos. E tinha um momento de, primeiro tinha que agradecer a Deus, né? Depois tinha que pedir perdão a Deus e depois era o momento de fazer os pedidos, né? Eu tinha essa reza aqui, né? Como que era a sua? Me conta aí. Ou como que você faz hoje? Também pode me contar. Eu tinha esses 3 passos: agradecer, pedir perdão e fazer realmente o pedido em si daquilo que eu estava vivenciando. O agradecimento, óbvio, a gente precisa agradecer todos os momentos do dia. Eu não tenho um momento único de fazer a gratidão, mas viver a vida usufruindo de tudo que a gente tem é viver em gratidão. A gratidão o tempo todo, quando você sai na rua, você ter um sorriso no rosto, você cumprimentar alguém com bom humor, você fazer o bem, você usufrua da natureza, do sol, do céu lindo ou da chuva que está caindo, usufrua do trabalho que você tem, usufrua do alimento que você tem todos os dias. Isso sim é estar em gratidão. Porque quando você vai na casa de alguém, você vai visitar alguém, você não tem ali um momento, meia hora que você senta com aquela pessoa e só fica ali: ai amiga, muito obrigada, obrigada pelo café, obrigada, 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 obrigada. Não, como é que você vai demonstrar a sua gratidão por essa recepção que você teve? É apreciando tudo que a pessoa te ofereceu, estando presente ali. Então não é ficar ali no celular, ali, ó, distraído, conversando com outra pessoa no telefone, resolvendo outras coisas. Não, é estar ali presente com aquela amiga, usufruindo daquilo que ela te deu. Isso para mim é estar em gratidão o dia todo, porque tudo que você tem, né, te foi dado, te foi oferecido, está aí disponível para você. E quando você usufrui disso e aproveita, quando você está presente para tudo isso, é o seu processo de gratidão ao longo do dia. Então não precisa ter um momento específico, meia hora, para ficar ali gratidão, gratidão, gratidão. Embora também possa ser feito dessa forma. Pedir o perdão. Eu já ensinei aqui também sobre o Ho'oponopono, como que eu faço essas técnicas de perdão, perdoando tudo que aconteceu, perdoando as pessoas. E eu considero um passo muito importante da nossa evolução como seres espirituais. Faz parte desse processo de ganho de consciência, você perdoar. E você pode ter o seu momento sim no dia de fazer o seu processo de perdão, seja lá com o Ho'oponopono ou seja com alguma outra técnica. E o processo de pedir em si, né, que era o 3º passo que eu fazia na minha vida. Como que é esse processo de pedir hoje? Quando você vai ficar pedindo, já se é estudado e dito nas regras de lei da atração que não é legal você pedir, porque quando você pede, você está dizendo que você está em falta. Por favor, me traga um emprego, nossa, pelo amor de Deus, me traga um dinheiro para eu quitar tal coisa. Você está declarando que você está em falta. Isso é dito que não é permitido. E realmente eu não faço dessa forma, eu não fico ali pedindo, implorando. Uma que eu acho que não tem efeito, porque Deus não é o humano que vai atender. E outra também que você vai estar vibrando na escassez. Quando você quer algo para sua vida, né, e você almeja algo, você quer ir lá alcançar aquilo, porque tudo já está disponível para nós, tudo. Eu gosto de pensar no universo como o universo não tem dono, né? Vamos pensar na Terra. A Terra não tem dono. Pensa lá, a Terra estava aí. Antes de surgir
aquelas disputas, né, pelas terras onde o Brasil foi colonizado e outros locais foi colonizado e tal. Lá no início de tudo, não se tinha donos. Inclusive, vamos pensar a nível Brasil, quando se descobriu o Brasil, toda essa terra, essa imensidão que é o Brasil, estava disponível, não tinha dono. E aí sim foram surgindo as leis humanas, colocando a cerca, né, colocando os muros e falando, olha, esse pedacinho que é meu, eu vou registrar, vou colocar aqui meu nome. Foi surgindo toda essa dinâmica. Olha que interessante que é pensar nisso, quando não se tinha donos. E aí as regras humanas, né, foi distribuindo essas terras, né, e hoje em dia a gente tem dono em todos os lados, né, para todo lado que a gente vai, um pedacinho de terra que for, já tem um dono. Mas eu gosto de pensar que a terra, ela é toda nossa, porque se não fosse toda essa convenção humana aí de dividir os pedacinhos de terra, tudo é nosso. Todo o minério que estava aqui, então todo o material que é usado para fazer os celulares, os computadores, desde os mais baratos aos mais caros, tudo está aqui disponível na Terra e é nosso, né? Foi dado, é de todo mundo. Então tudo já é nosso, todas as coisas Deus já nos deu, já nos foi dado. E aí a gente precisa o quê? Se alinhar e pegar, usufruir daquilo que é nosso. Todas as vagas de emprego já estão disponíveis, todas. Tudo que você pensar aí já está disponível. Tem alguma vaga em algum lugar do mundo disponível dentro do que você quer, dentro da tua área. O que você precisa fazer? Se alinhar com aquilo. Você precisa o quê? Fazer uma busca aí no Google, né? Ir lá no site correto, né? Se alinhar com aquilo. Aí você vai ver lá que na vaga está exigindo alguma característica que você não tem, um curso que você não tem, você vai lá, faz o curso. Ou seja, você vai se alinhando cada vez mais, se afunilando, se alinhando com aquilo, para você usufruir daquilo. E aí você se alinhou tanto que você usufrui daquilo. E o mesmo vale para todas as coisas. Se você quer um carro, o que é preciso ter um carro? Dinheiro, uma carteira de habilitação, uma garagem na sua casa, enfim. E aí você vai se alinhando. Você vai se organizando passo por passo, se alinhando, quando vê o carro está na sua garagem. Mesma coisa para um romance, né, um parceiro de vida. O que você quer? Que tipo de homem? Então, quem que você tem que ser para se alinhar com essa pessoa? Porque, gente, não adianta assim você falar, nossa, eu quero namorar um famoso. Mas você está tão desalinhada daquilo, né, até agora falando em termos financeiros mesmo, tipo, você não tem nem acesso àquela pessoa. Então você vai ter que se alinhar. E aí, para você trazer aquele homem com as características que você quer, você vai ter que se transformar, você vai ter que melhorar seu nível de consciência, enfim. E aí varia, né, do que cada um quer, mas você precisa se alinhar. Então, esse passo de pedir o que eu quero, eu faço esse alinhamento. O que eu quero? Eu quero um trabalho assim, assim, assado, eu quero escrever o meu livro, né, que é um sonho. Eu vou me alinhando com isso. Eu tenho que ser uma escritora, eu tenho que me tornar uma escritora, eu tenho que ter o hábito de escrever, eu preciso assistir vídeos de pessoas ensinando a escrever, eu preciso saber qual que é o passo a passo para depois fazer uma publicação de livros e etc. Eu vou me alinhando com isso. E aí eu vou identificando ao longo desse tempo o que está travando a minha pessoa de chegar naquele lugar. Então tem técnicas aí de meditação que eu faço, as perguntas, né? Eu uso bastante o caderno, a escrita, para eu identificando, olha, o que eu acredito sobre mim que está me impedindo de me tornar uma escritora, por exemplo. Eu acho que escrever um livro é muito difícil. É impossível um livro se tornar um best-seller. E aí eu vou alinhando, mas por que eu acho que é difícil eu me tornar uma best-seller um dia? O que me impede? O que eu tenho hoje que torna isso difícil? E o que se eu desenvolver em mim torna isso mais fácil? O que vai me alinhar com esse caminho? E aí eu vou fazendo essas investigações e vou me alinhando. Eu tenho um trauma de infância, eu tenho um trauma X, que aconteceu isso com meu pai. Então são as pesquisas que eu vou fazendo sobre mim, sobre o meu entorno, sobre a minha energia, sobre o que eu aprendi, sobre as minhas crenças, sobre a minha cultura, a cultura que eu nasci. Eu vou fazendo toda essa investigação profunda para eu descobrir o que está me travando e qual que é o próximo passo que eu tenho que dar,
O que eu preciso desenvolver em mim? O que eu preciso eliminar da minha vida? Tem coisas que a gente precisa eliminar, né? Tem coisas que a gente precisa adquirir, outras coisas a gente precisa eliminar para que eu me alinhe com aquele objetivo que eu tenho. E aí sim, eu vou melhorar tanto a minha energia, eu vou me alinhar com tudo isso, me alinhar com essa energia divina, com aquela alta vibração, porque eu vou estar com bons pensamentos, bons sentimentos, e vou estar alinhada com todas as características e com toda a energia necessária para eu alcançar aquele meu objetivo, que eu vou conseguir aquele meu objetivo. Por mais que aqui na Terra demore um pouquinho às vezes para materializar o nosso objetivo, mas existe um caminho para tudo. Não tem sonho impossível, não tem milagre que não possa acontecer, porque para tudo existe um caminho, existe uma metodologia para ser feita, existe um caminho a ser trilhado. Se você quer ser alguém da NASA, é possível, existe um caminho, você vai estudar isso, aquilo, você vai fazer essa faculdade, esse curso, morar em tal lugar, existe um caminho para tudo. Se existe um sonho no teu coração, quer dizer que existe uma forma de você realizar esse sonho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você não precisa rezar para convencer a Deus. Você pode rezar para convencer a si mesmo. É bem isso, nós não precisamos convencer Deus. Deus já deu tudo, tudo. Ele vai dizer assim, né? Ai, você está pedindo o quê se eu já te dei tudo? Ele já deu tudo. Então todo o processo nosso de rezar, de manifestar, de se trabalhar, é um processo de convencer a nossa mente, porque tudo está na mente. Tudo vai acontecer de acordo com o que você acredita. E aí você precisa então trabalhar a sua mente, é isso. Você precisa trabalhar nesse processo de se convencer. Convencer que você está pronto, que você é merecedor, que aquilo é possível, que você tem todas as condições necessárias, que você quer muito mesmo aquilo. É um processo de convencimento de si. E é isso, você precisa se convencer. E como que eu faço esse convencimento meu? Fazendo toda essa pesquisa interna. O processo de autoconhecimento, ele é fundamental para tudo na vida, né? Tudo para mim é autoconhecimento. Porque, olha, uma das coisas mais importantes da vida é o autoconhecimento. Como vocês já devem saber, eu tenho 4 pilares, que são os pilares para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. O primeiro é o autoconhecimento, depois é você fazer as curas, transformar aquela energia que não está legal em você, depois tem a conexão espiritual em si, e depois as ações aqui na Terra. Para materialização precisa ter ação. Muita gente faz o processo, inclusive, né, de rezar, só aqui do terceiro pilar, que é a conexão espiritual, que é, né, sim, lá rezar, né, ter os rituais lá certinho, né, das rezas e tal. E só que não faz as outras partes. E para mim, Selma, a minha metodologia é desenvolver esses 4 pilares. É a metodologia que eu ensino dentro do curso Espiritualiza, que eu ensino nas mentorias individuais, são esses 4 pilares. E o autoconhecimento é o primeiro, porque para mim é fundamental a gente ter esse autoconhecimento. Se você está precisando implorar algo, né, porque não está acontecendo na tua vida, é porque tem um desalinhamento. É porque você deve ter alguma crença que está te limitando, tem um padrão de comportamento que está sendo prejudicial para você, é porque tem algum trauma que aconteceu que você precisa olhar para isso, é porque está tendo alguma falta de alguma ação que você não está tomando para realizar. O caminho existe, a gente consegue materializar, a gente consegue alcançar tudo. Eu tenho meu mantra, que é a frase que eu uso muito, e eu nunca largo dela, e é um que eu até grito no carro. Outro dia eu ensino vocês sobre essa técnica aí, né, de gritar. Mas eu falo muito, eu posso tudo, porque sim, eu posso tudo. Tudo que eu realmente quiser, eu posso. É como eu disse, se eu falar que eu quero trabalhar na NASA, eu posso. Se eu quero me tornar uma empresária ou o que for, eu posso. Porque todos os caminhos estão aí. Porque tudo é possível. Agora, eu quero trabalhar na NASA? Não. Aí é o processo de autoconhecimento, de você entender o que você quer, o que é importante para você, o que faz parte do teu propósito ou não,
os motivos pelos quais você está buscando, porque às vezes você busca coisas só pelo resultado financeiro, que não é legal. Processo, essa parte de se autoconhecer é muito importante para a materialização, porque você vai materializar só aquilo que está alinhado com você. Eu já tive, quando eu trabalhava, isso há 10 anos atrás, né, que eu trabalhei na área financeira, eu queria muito ser gerente financeira. Nossa, que sonho! E eu ficava, né, almejando aquilo e não acontecia. Só que isso foi antes dos meus 30 anos. Eu ainda não tinha todo esse processo de autoconhecimento. Depois eu fui entender que eu não quero ser gerente. Eu só queria ali naquele momento, por uma falta de autoconhecimento, pelo ego, né, por aquela coisa, eu quero conseguir essa vaga, né, pelo recurso material, financeiro, sim, mas não era da minha alma. Então, na verdade, eu não quero. Aí eu não manifestei mesmo, porque não estava de acordo ali com a minha, né, com o meu propósito de vida. É preciso todo esse mergulho interno, essas investigações, para a gente descobrir o que tem a ver com a gente, o que não tem a ver. E aí você vai pedir, manifestar, ir atrás, se alinhar com aquilo que realmente tem a ver com você. Aí sim é algo que vale a pena, aí sim é algo prazeroso, aí sim é algo de ser comemorado depois quando você conquistar. Conta pra mim aqui nos comentários se fez sentido, como é que você faz essa sua reza, como que é o seu ritual, a sua rotina, como que você faz para se conectar com Deus, com a espiritualidade, que eu vou adorar saber. E deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo e até a próxima!